Para esse debate de hoje, a gente tem a honra de receber essas três mulheres incríveis, Clara Roney, Paula Gicovati e Isabel Deluca. Eu espero que vocês gostem do debate. Ele vai estar disponível depois, em breve, no YouTube, pra, caso vocês queiram rever ou depois compartilhar. Fiquem à vontade, viu, gente? Obrigada. Oi, boa noite a todas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada aí a Travessa por ter convidado a gente, por ter ajudado a gente não consegue se encontrar mais. A gente arrumou uma excelente. Já estávamos assim, eles tomando café. Quase que a gente não ia. Uma hora eu falei, vou parar de falar, que senão vai perder a desculpa, ainda vou falar lá. Enfim, a gente está aqui hoje para falar desse livro, né, que se chama Piadas. Não sei quantos de vocês já manusearam, leram sobre o próprio livro. É um livro dessa jornalista canadense, radicada nos Estados Unidos, que ela foca em cerca de 10 mulheres que ao longo do século XX se posicionaram num terreno em que as mulheres não tinham tanto espaço, que é de dar a sua opinião e mudar o mundo um pouco com elas, né? Assim, é ver a pachorra de encontrar um lugar com o pé na porta. Enfim, aí a gente estava aqui tentando entender se a gente vai fazer perguntas, a gente vai deixar tudo um pouco livre. Mas eu gostaria de perguntar um pouco para cada uma delas, assim, quem dessas mulheres vocês diriam que vocês mais se sentem influenciadas por ou admiram mais e por quê? Porque eu acho que isso pode me ter histórias muito interessantes aqui para a gente ouvir sobre essas grandes mulheres. Boa noite, obrigada por vocês terem vindo. Eu amei o livro também porque eu tenho grandes amores nele e mulheres que me influenciaram muito, como a Joan Didion, por exemplo, que está sempre presente até nas minhas falas. Mas eu acho que, em relação à minha obra, a mulher que eu mais me identifico é a Nora Ephron, que também teve a audácia de falar em primeira pessoa sobre relacionamentos. Nem sempre foi bem compreendida em relação a isso. Teve uma grande polêmica, inclusive, porque na verdade a mãe da Nora Ephron também escrevia e falava com ela desde criança que tudo é cópia. E eu sempre falo também que o escritor ele serve como um cavalo no sentido que a gente fala das religiões de matriz africana ou da Umbanda, que é de receber, de ser esse canal. Mas ela falava as coisas de tudo é cópia, porque de como ela se sentia influenciada pela vida e como era impossível para ela não falar sobre as coisas que estavam acontecendo. E a Nora Ephron teve um casamento onde ela se separou e ela escreveu um livro sobre... De quem que ela se separou? De um jornalista também, que super importante, que escreveu sobre o Watergate, né, que foi um dos... Vou cortar você. Corta? Ele era o Watergate. Ele, na verdade, ele foi um dos dois repórteres que acabou. Ele era a maior celebridade jornalista. Então não era assim qualquer jornalista, né? Exatamente. Então, assim... E aí ela foi lá escrever um livro sobre a separação deles quando ele atraiu. Gente, eu já era nascida, né? Eu já andava, falava, já estava trabalhando, então eu me lembro quando esse livro saiu, foi um escândalo absurdo. Naquela época os escândalos duravam mais, então eu acho que é sério mesmo, gente, durante bem uns 3 meses não se falou em outra coisa. Depois, é claro, apareceu outro escândalo, mas eram escândalos de longa duração. Mas ela fez durar, porque o livro chamava O Amor é Fogo, se chama, e o Mike Nichols fez um filme sobre o livro, inclusive o filme acabou influenciando o próprio divórcio da Nora Ephron, porque um dos acordos foi o marido, o Carl Bernstein, pediu para ele só ser colocado como um pai amoroso no filme. Claro que o filme ficou horrível, o livro ficou maravilhoso. Então, eu já sempre fui um pouco apaixonada pela Nora Ephron, sempre já tinha lido muito sobre ela, sempre fui muito... Principalmente, as pessoas conhecem pouco a parte de escrita dela, de crônica e trabalho dela em revista antes dos filmes, né? Todo mundo
ela ficou mais conhecida de When Harry Met Sally, mas ela é maravilhosa. Então, por ter essa coisa da primeira pessoa em relacionamento e também de já ter sido criticada sobre esse divórcio público, em literatura, eu sou tendenciosa, eu sou muito fã dela. Eu gosto de duas pessoas particularmente aqui, que são a Dorothy Parker e a Pauline Kael, que era crítica de cinema. Eu estava dizendo para elas, né, porque como a pessoa aqui é mais antiga, então eu sou da época em que os escritos da Pauline Kael, da Dorothy Parker não, mas da Pauline Kael, eu chegava, eu comprava em New York, muito por causa da Pauline Kael. E eu fazia crítica de cinema. Era um espetáculo. Às vezes eu assistia um filme e eu dizia, não, gente, eu não sei pensar nesse filme, eu preciso esperar para ver o que a Pauline Kael escreveu, para saber o que eu estou pensando, porque eu não sabia. Então, quando ela escrevia, eu dizia, é isso mesmo, claro, lógico, é isso. Então, era assim, nesse grau. E ela escrevia maravilhosamente bem. E as duas, tanto Dorothy Parker quanto a Pauline Kael, elas têm um senso de humor irônico, porque eu me identificava muito. Dorothy Parker, eu adorava os witticisms, né, as pérolas de humor curtas, pequenas que ela fazia, as flechadinhas, era uma coisa maravilhosa de ler. E a cara da Cora, as mesas no Algonquin Hotel, né? Que ela dizia que era a única mulher, que ela nem era, eu acho, a única mulher da mesa, mas que eles ficaram durante muitos anos, eram pessoas que sentavam religiosamente para discutir, que eu acho que é um que você pegou muito. Foi muito, e na verdade, depois eu fiquei um dia no Algonquin, sabe? Uma vez eu fui a Nova York, fiz questão de ficar no Algonquin, por causa da mesa redonda e muito por causa da Dorothy Parker. E foi um pouco uma decepção, na verdade, por um lado, porque era um hotel bem caro já naquela época, quartos minúsculos. Ali, aquela parte onde tinha a mesa redonda, eu estava lá. E aí houve um lado muito positivo, é que o Algonquin é um hotel que tem um gato residente. Sempre tem gato. Então eu fiquei tão encantada com isso, tinha uma gata chamada Matilda. E aí a estadia foi compensada. Depois acabei me achando caro, porque eu ia toda noite para lá, ficava com a Matilda no colo e pronto. Mas, enfim, essas duas eu acho assim, muito divertidas e muito parecidas como espírito, como um tipo de humor sutil, incisivo. E uma coisa que eu gosto muito é quando a pessoa não se faz muito de inteligente, ela está só falando, e aí de repente ela abre uma pequena janela e você vê, caraca, mas essa mulher é realmente uma coisa muito interessante. Você desvenda toda uma riqueza intelectual ali por trás, que de repente aquela janela fecha de novo e ela continua como se nada houvesse, e você fica lá flechado por aquelas palavras maravilhosas. Eu acho que é um outro assunto que eu já estou fazendo as perguntas, né? Porque a gente falou que ia acontecer. Mas acho que o livro se chama Afiadas porque é uma palavra que todas elas ouviram várias vezes ao longo da vida, quando é afiada. E ao longo da minha leitura, eu anotei aqui umas outras palavras que foram usadas com aspas de textos que foram ditos sobre elas e tudo mais, que elas também foram chamadas de arrogante, soberba, impertinente, intimidadora, pretensiosa. Aí eu me pergunto assim, até que ponto isso foi crucial para o sucesso delas, né? Essas alfinetadas todas que essas mulheres levaram tanto ao longo da vida. Eu acho que foi importante, porque foram mulheres que ousaram falar numa época em que não se podia, mas ao mesmo tempo eu acho que de alguma forma isso aprisionou um pouco. Principalmente quando passa em relação a Dorothy Parker, que fala, inclusive nesse livro fala muito que ela sempre quis ser romancista. Só que escrevia contos e sempre escreveu muito bem, mas em um dado momento as pessoas só queriam a Dorothy Parker para dar opiniões, para escrever legendas, e depois se tornou uma grande roteirista. Então, foi importante, mas muitas das mulheres desse livro queriam fazer mais alguma coisa e acabaram não podendo porque ficaram nesse quadrado. Mas sabe que eu disputo um pouco essa visão pelo seguinte, porque em geral a gente imagina que o romance é a coisa mais importante que há. Não é verdade. Quer dizer, ela com certeza teve uma influência, Dorothy Parker no caso, ela teve uma influência muito maior com o que ela escrevia do que se ela tivesse sido romancista, eu acho.
E eu acho que é mais difícil encontrar uma pessoa, nesse papel delas de intelectual público, de pessoa que está pensando o cotidiano e o tempo que está vivendo, do que encontrar um romancista. Então, é uma espécie de distorção que vem até os dias de hoje, e eu acho que não acontece só com mulheres, não. Porque volta e meia encontro alguém que me pergunta quando é que eu vou escrever um livro. Eu digo, gente, eu escrevo num jornal 2 vezes por semana, eu estou num negócio chamado Facebook, que tem sei lá quantos mil seguidores. Mas por que um livro? Eu amo livros, mas uma coisa não é necessariamente uma consequência da outra, ou um segundo lugar, ou qualquer coisa assim. Esse fetiche do romance. Então eu acho que um pouco isso acontecia, quer dizer, se fetichizar o romance em detrimento da crônica. Porque ela escrevia mesmo era crônica, se a gente pensar bem, né? Que a gente acha ela que... queria, né? Mas talvez pelo fetiche, pelo também, na época, fetiche, ela era cercada de grandes romancistas. Mas acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que, eu concordo com você, eu sou roteirista também é muito mais difícil achar um roteirista, eu acho, sinceramente. É mais difícil. Acho meu trabalho como roteirista tão importante quanto meu trabalho como escritora. Acho que as duas coisas me realizam da mesma forma. Inclusive eu tenho 5 anos já, eu preciso terminar meu livro, já tem 5 anos que eu publiquei. Mas ela falava disso também. Tinha uma hora que era uma coisa da Dorothy Parker, sempre afiada e falando coisas, mas não conseguia escrever os contos que ela queria, nem um romance, mas queria espaço nas revistas para falar isso, e eles acabavam pegando ela só para isso, mas concordo plenamente com você em relação, não é o grande veículo, né, o romance, não é. Agora, sim, querer puxar para nostalgia, porque eu acho que também a gente tem que falar muito de hoje e tal, mas quando você lê esse livro, você lembra a quantidade de veículos, a quantidade de espaços que existiam para essas mulheres exercerem essa veia crítica, da crônica, da crítica cultural, é uma coisa de ficar babando, né? É engraçado porque a gente tende a dizer que a crônica é um gênero brasileiro, e eu nunca entendi muito por que a gente diz isso. Porque quando você pega uma revista como New Yorker ou como The Atlantic, por exemplo, ou o Paris Review, tem muita gente fazendo crônica ali, tem muita coisa que eu leio e eu digo, não, gente, isso não é crônica. É um texto pequeno, um texto em primeira pessoa, é um texto leve. Por que não é uma crônica? Não é engraçado. Eu deveria tirar essa dúvida uma vez com alguém que estudasse isso a sério, porque eu não consigo entender por que é que a gente achou que era uma coisa só nossa. Porque muita coisa da Dorothy Parker eu classifico como crônica, e mesmo muitas das críticas da Pauline Kael tem muito de crônica também. Porque vão além da crítica pura e simples ao filme. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas a escrever sobre a experiência de ter visto aquele filme, dizer o que foi aquilo, e não é isso, é aquilo, não, como que eu reagi em relação àquilo, o que aquilo me fez. Então, tem uma coisa de crônica, não sei. Crônica é um texto de observação, né? Exatamente. Então, com certeza não é só nosso. Agora, voltando só um pouquinho para a questão do afiada, né? Eu queria voltar, porque eu acho que a gente está aqui no ciclo feminista, né? No mês de março, eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Quando a gente chama um homem de afiado, eu tenho a impressão de que o sentido é um pouco diferente, né? Vocês já foram chamadas de afiadas? Como é que vocês se sentem e como vocês veem a diferença aí de gênero, assim? Você já foi chamada? Eu acho que eu nunca fui assim. Já fui chamada de muita coisa esquisita, né? Já afiada também não. Afiada não fui. Legal. Já foi? Eu acho que as coisas muito parecidas. Eu sempre gostei muito. Essa menina é danada. Você não pode ser danada. Eu quero ser danada. Eu adorei. Não tem opinião pra tudo, né? Falaram. Tem que falar sobre tudo, tem opinião pra tudo. Algumas coisas assim nessa linha, assim, desafiadas, exatamente. Ultimamente tem sido muito fascista e comunista. O livro é bacana, assim, porque ele é construído cronologicamente, então ele perpassa bem o século XX inteiro, né? Enquanto uma vai acabando, vai surgindo a outra, e ela vai construindo um pouco assim, né? A gente hoje
parece que passaram 6 séculos, né? Se você vai olhar assim do século XX para a situação que a gente vive hoje. Mas vocês acham que o mundo que essas mulheres viviam era mais ou menos sexista do que a gente vive hoje? Ah, sem dúvida mais. Muito mais. Isso aí se fez um progresso inacreditável. Quer dizer, a tal ponto a Isabel De Luca foi editora do segundo caderno do Globo. E a gente estava ali tomando um café e por acaso ela fez uma observação que eu achei muito importante. Porque a gente estava pensando quem seriam as pessoas correspondentes a essas pessoas de quem a Michelle Jean fala aqui no Brasil hoje. E a gente começou a se dar conta que há poucas mulheres ocupando esse espaço da opinião no Brasil. Você tem gente como Miriam Leitão, por exemplo, mas é o caso de jornalismo especializado em economia, né? Menos solta, né? É, menos solta. Você tem todas as minhas colegas ali do Globo News e tal, mas sempre ou numa vertente de economia ou de política, uma coisa muito setorizada, muito de nicho. Você não tem, digamos, as livre atiradoras. Quer dizer, no Globo a gente teria hoje eu e tem a Ana Paula Lisboa e a Maria, que alternam na quarta-feira, né? E a Bel estava aqui contando como é que ela queria muito botar mulheres no jornal e não achava. E procurava gente para pôr e não conseguia. Só falando de uma época em que a gente criou lá uma coluna na página 2, e aí veio Caetano, veio Felipe Rios, veio o Zé Miguel Wisnik. Era muito fácil achar os homens, mas era realmente difícil justificar. Quem seriam essas mulheres que poderiam ocupar esse espaço e querer ocupar esse espaço? Então você vê esse simples fato de que você queria já chamar mulheres, já para começar o fato de você falar com a editora, né? Mas a gente ter essa consciência de que precisamos ouvir a voz das mulheres, isso já é uma diferença enorme. Porque essas mulheres todas entraram no campo delas à força, de uma certa maneira. Quer dizer, elas entraram apesar de serem mulheres. Mas naquela época ninguém estava procurando, precisamos de uma mulher aqui para o New Yorker, não. Né? Então elas entravam se impondo mesmo. Tem vários relatos que elas chegavam lá e eu quero trabalhar aqui. Tem mulher aqui, mas eu quero. Eu vou trabalhar. Uma crítica também. Elas trabalhavam muito com crítica. Uma delas, agora eu não lembro se foi a Sonteia ou a Maria Martins, que chegou a ouvir, né? Aqui mulher não escreve conto, não escreve crônica. Você pode pegar a parte de teatro, pode ser crítica de teatro, que é essa coisa da mulher que se ocupa indo a espetáculos, mas não pode dar opiniões. Então, mesmo que muitas delas, inclusive no livro, não se digam feministas, é o que a gente estava conversando, né? Elas acabaram, né? Foram, que abriram espaço e a forceps ocuparam seus lugares. Olhando hoje, quando você olha de longe, assim, é claramente uma ocupação feminista do século XX, né? Que essas mulheres fizeram. Embora muitas delas tinham problemas sérios com o feminismo, algumas, outras se embrenharam em algumas causas, outras menos, enfim, eram outros mundos, né, também. E era o início também do movimento, né? Porque começar da hora de parque é depois sufragista, também não é uma sufragista, né? Não. Ela já era pós-sufragista um pouco, né? Não queria te dar hoje. Ela se envolveu ali um pouco, mas já existia a Mas aqui no Brasil, que a gente estava tentando ver quem seriam essas pessoas, uma coisa que a gente se deu conta é que nós conseguimos nos lembrar de várias pessoas contemporâneas que estão escrevendo hoje. Inclusive, ontem eu estava jantando com uma delas, que eu sou absurdamente fã, que é a Marilis Pereira Jorge, não é maravilhosa? Da Folha de São Paulo. E, inclusive, a crônica da Marilis amanhã, porque, claro, a gente se encontra, e uma das coisas que a gente pensa, não sei o que vou escrever amanhã, preciso escrever, não sei o quê. E a crônica da Marilis, que é uma felizarda, já estava pronta, a minha não estava. Então eu estava jantando linda e tranquila e eu estava totalmente eu estava totalmente pressionada, porque eu ia ter que escrever. Mas a Marilis escreve amanhã sobre as mulheres que rejeitam o rótulo de feministas. Por que tantas mulheres rejeitam esse rótulo? A Marilis tem essa coisa muito interessante de pensar em 360 graus. Não tem jeito, tudo ela vai para o outro lado, vê como é que é, enfim. Então,
Mas, muito bem, eu me perdi totalmente. Não, eu estava falando de causas em si, quem seriam as afiadas hoje, né? A gente tem as afiadas hoje, mas falta um bloco de afiadas muito grande. Se a gente fosse fazer um livro sobre as afiadas do século XX no Brasil, quem seriam essas mulheres? A gente estava ali quebrando a cabeça. E ajudem a gente, por favor, porque as pessoas a gente tinha, na verdade, muitas mulheres escrevendo bem, mas confinada nas revistas femininas. Então você tinha uma mulher chamada Carmen da Silva, por exemplo, que as pessoas mais velhas aqui vão se lembrar, e de quem hoje a gente se lembra pouco, mas que era uma pessoa sensata e inteligentíssima que escrevia muito bem. Porém, ela escrevia numa revista feminina, então isso já punha ela automaticamente num degrau abaixo. Porque todos os assuntos era um nicho, porque os homens já não liam revistas femininas, quer dizer, e os assuntos estavam ali, era um papo de mulher. É um pouco o que acontece com a Marta Medeiros, eu acho que fica presa à revista. A Marta teria mais latitude para ir para cá e para lá, mas o nicho onde ela está segura ali naquele lugar, né? Isso é um problema que eu acho que, por exemplo, um livro como O Feminismo Negro, da Djamila, que eu li, é um ótimo livro. Para minha surpresa, eu gostei muito. Eu fujo de rótulos. Quando eu pego alguma coisa com rótulo, isso ou aquilo, eu já não quero ler, porque eu não quero ler a coisa rotulada, eu quero ler a opinião ampla que vai de um ponto ao outro. Então, o livro dela eu gostei, mas acho que se tivesse um título não tão rotulado, não feminismo, que fosse uma outra coisa, todo mundo leria. E quem mais precisa ler são as pessoas que mais fogem disso, a verdade é essa. Então, você segura uma voz que poderia ir muito mais longe. E você evita que essa voz chegue às pessoas a quem ela precisa chegar, porque você vira vítima do teu próprio rótulo. É uma coisa complicada isso. Eu não vejo homens presos a um tipo de rótulo assim. Eles precisam menos. Eles não precisam, mas a gente precisa mais. Mas eu não sei se o rótulo não é uma prisão, sabe? Eu acho que sem dúvida mas eu acho que essas mulheres também precisaram ocupar um espaço e viraram a voz disso. Imagino que todas elas têm vontade sim de falar sobre outras coisas, mas que nesse momento ainda não está dando. É uma questão de ativismo. É uma questão, tem coisa que precisa ser dita aí. E eu sou a pessoa que estou aqui com o holofote em cima de mim no momento que isso precisa ser dito. Então, ok, vou tomar esse papel. Mas ao mesmo tempo eu não vou deixar que isso também influencie na minha contação de histórias, e isso me deu uma atrapalhada ali no processo de ficção. Então eu comecei a separar muito bem o meu trabalho de ativismo fora da literatura, que é muito claro, que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo ali escrevendo eu não posso pensar do que vão achar da minha personagem. Eu quero ser julgada pela... Você sabe que eu sempre fugi de qualquer espécie de ativismo por medo de um rótulo. Porque eu acho que se você tem um rótulo, se você se identifica com uma causa, qualquer coisa que você passe a escrever, ela vai ser vista sob aquela ótica. As pessoas não vão levar tão a sério o que você está escrevendo sobre outras coisas. Ah, mas ela, quer dizer, até hoje eu tenho um rótulo de tecnologia, mas esse não é um rótulo tão comprometedor, pois é. Mas a gente, acho que nós duas, no nosso caso, a gente é jornalista, então acho que faz uma bruta diferença, né? Porque a gente sempre, nunca pôde também se dar... Hoje mudou muito, né? Assim, hoje em dia você pode ser um jornalista que as pessoas conhecem do seu lado, as pessoas bem mais ou menos sabem o que né, os jornalistas pensam. Na nossa época não era isso, não. Na minha é engraçado, eu tive a sorte de muito cedo começar a escrever colunas. Eu mais ou menos entrei no jornal e no Jornal do Brasil fazer reportagem, era daquela reportagem que nem ensinava, é impressionante, teve época no jornalismo que a gente não ensinava as matérias, né? Mas ao mesmo tempo, em outros jornais eu já tinha coluna em revista e tal, então eu sempre falei muito a minha opinião, mas eu tenho noção de que isso é uma coisa totalmente sui generis, que isso não é uma coisa comum no jornalismo. Né? Mas dentro disso eu evitei um pouco isso, porque... Mas ao
Mesmo hoje. Você fez isso a vida inteira. Isso estava implícito no seu... É o que a gente estava falando. Agora, quando a pessoa quer me atacar, diz, você é boa quando escreve sobre smartphones, né? Uma coisa... Fala. Não, desculpa. Acho que a Cora tem muito... um trabalho muito parecido com muitas mulheres que a gente vê nesse livro, né? Que acabam abrindo portas e ousando dar opinião num momento em que, sem sempre se preocupar muito com o que as pessoas iam achar. Se a pessoa se preocupa com o que os outros vão achar, você não dá opinião. Que é uma segurança, né? Legal. Não é fácil, porque você encontra oposição. E hoje, na época da internet, é mais complicado ainda, porque qualquer coisa que você diga que sai grade para um canto ou para o outro, as pessoas vêm com uma ferocidade. E às vezes para os dois, né? É diferente do período dessa época, os efeitos eram Eram por carta, né? Vamos lá. postergados, distanciados, não era tão afetados do jeito que escreveram. Elas foram afetadas, inclusive a Zora, que é a gestão da comissão dela, uma das mulheres que ela cita aqui no livro, que foi acusada de abuso, a carreira acabou e tal. Mas hoje é muito diferente, porque hoje em dia, inclusive, aqui a gente vai pro YouTube, né, daqui a pouco. Então, tá gravado, tá amplificado. Ninguém mais passa impune. E eu acho que as pessoas têm que ficar com medo, assim, de falar, de dar as suas opiniões verdadeiras também. Algumas, não todas. Estamos aqui, né? Tem gente que ficou com medo. Uma coisa que me chamou muita atenção também no livro é como eles falavam uns dos outros, publicavam, né, réplicas e tréplicas sobre um texto crítico, né? Você publicava um texto numa revista, na edição seguinte da outra revista tinha alguém respondendo, na terceira revista já tinha alguém falando. Eles iam se nutrindo. Mas sabe o que era isso? A pré-rede social. Pois é isso. Se você pegar um textão, um escrevia um textão, só que não postava no Facebook, postava na The Atlantic. Aí alguém ficava indignado com aquele textão no Facebook, que alguém tinha escrito no Atlantic. Então, ele ia e fazia um textão na New Yorker. Aí o outro ficava danado com aquele textão da New Yorker, ia e escrevia no New York Review of Books. Mas era tudo textão de Facebook. Toda razão. Mas você acha que esses textos, que hoje, né, a gente junta esses textos, eles são de um valor enorme para você entender uma época. Esses textos do Facebook vão se juntar quando a gente quiser contar dos grandes debates da nossa época? Se alguém conseguir encontrar. Esse é o problema, né? O problema das redes sociais, sobretudo no Facebook. O Facebook é péssimo para você procurar qualquer coisa, mas eu acho que o retrato da nossa época hoje está singularmente bem guardado nas redes sociais. Né? Eu acho até que alguém que queira estudar os tempos de hoje, daqui a 50 anos, 100 anos, vai ter um excesso de material. Difícil vai ser fazer a curadoria desse material, vai se encontrar, mas que vai poder estudar isso melhor do que em qualquer outra época, sem sombra de dúvida. Esse é um assunto que me fascina, eu penso muito nisso, assim, né? Quem é que vai curar esse tiroteio e tirar o grande debate daí, né? Os debates que vão ser mais relevantes, que merecem ficar mais fortes. Mas você quer ver uma coisa que é importantíssima com as redes sociais? A gente diz, o debate antigamente era melhor, o debate era mais sofisticado. E o debate antigamente era muito filtrado. O debate era feito por pessoas que eram aceitas por jornais, que eram aceitas por revistas de muito boa qualidade. O debate hoje não passa mais por editores, não passa mais por esse filtro. Então o debate é feito por absolutamente todo mundo. Então é muito mais democrático, mas por outro lado perdeu realmente em qualidade, porque nem todo mundo está habilitado a escrever um textão no Facebook. Todo mundo pode escrever um textão no Facebook, mas nem todo mundo sabe escrever um textão no Facebook. Então o debate ficou mais perigoso, mas ao mesmo tempo, hoje a gente ouve vozes que a gente não ouvia. Então, você tinha quando você tinha os debates que a gente acha tão bons entre New York e Atlantic e vários reviews, sei lá o quê, a gente está falando também de uma determinada faixa de pessoas muito parecidas entre si, de classe média, que ia às mesmas escolas, que tinham o mesmo background cultural, intelectual, religioso e tal. Então, você tinha muito pouca diversidade nesse debate.
o retrato que a gente faz hoje das épocas passadas, ele fica muito restrito por conta dessa fatia, desse extrato social que a gente pega, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Vocês já se arrependeram de algo que vocês escreveram? Não por ter escrito algo errado, mas porque vocês mudaram de opinião em relação àquela escrita? Já, várias vezes. Eu acho uma maravilha, inclusive, mudar de opinião, né? Eu acho que mostra que A gente evolui muito ao longo do tempo, né? Às vezes eu leio coisas que eu escrevi, sei lá, há 10, 15 anos, e digo, gente, não ouve. Eu escrevi isso. Quando eu fui publicar o meu livro, inclusive eu tive uma dificuldade tamanha, assim, porque era um livro falando, eu sempre falo sobre relacionamentos, e eu inclusive não concordava com a forma com que aquela personagem sentia aquilo naquele momento. Então eu dei o jeito do livro terminar de uma outra forma que fizesse sentido pra mim naquela hora. Porque eu percebi que era praticamente abusivo, eu estava contando uma história completamente. Entre o que você tinha escrito e a publicação. E houve concordância sua quando você iniciou naquele momento que você construiu? Foi transitando, foi isso? Vou dar um spoiler de mim mesma. É um livro que conta 4 histórias de amor na vida de uma mulher. E quando eu escrevi esse livro, eu tava vivendo um relacionamento. E no último capítulo, as pessoas sempre perguntam quem são esses homens, quem são essas histórias. E eu acho que a gente, Nora Ephron, tudo é cópia, a gente acaba sendo muito influenciado pelas coisas que a gente está vivendo. Então, quando eu terminei o livro, uma amiga de uma editora falou, você tem alguma coisa inédita, queria dar uma olhada? E aí eu fui entregar o livro pra ela, tava pronto há não muito tempo, mas eu já tava separada. E aí, quando eu fui reler o último capítulo, que foi o capítulo que eu escrevi durante esse relacionamento, eu falei, cara, isso aqui é um relacionamento abusivo, que eu tô narrando como uma história de amor. Que loucura! E aí eu não quis publicar. Ela falou, não, pega, vamos reler, vamos encontrar um meio termo. Então eu termino o livro com um capítulo que se chama Ela, onde ela tá sozinha, tá solteira, tá repensando, já tá separada, e eu criei subtítulos para cada um desses homens, dessas histórias de amor. E o último virou aquele que me prendeu no castelo, porque eu fui entender que, na verdade, aquilo que eu narrei na época como uma história de amor, que eu achava que eu estava vivendo, era um baita de um relacionamento abusivo. Teve uma... Foi só depois. Mas você sabe que eu acho que toda pessoa que escreve com sinceridade, essa pessoa acaba se arrependendo em algum momento de escrever. A verdade é que a gente muda muito. Bom, então, a escrita é a organização das ideias. Então, no término desse trânsito, você já chega num outro ponto, diferente daquele de onde você partiu. Eu acho que isso também é uma questão. É engraçado, não sei como, o que vocês sentem, mas às vezes eu não gosto de ler coisas que eu escrevi há um tempo. Assim. Não sou burro, não há a possibilidade. Não, ler o que escreveu é só quando você acaba de escrever, que é aquela parte. Exatamente. Isso eu leio. Aí passou uma semana, você nunca mais. Você acorda daquela lembrança do Facebook, eu exatamente escrevi, você tá com Facebook é uma desgraça em relação a relacionamento. Né? Você tá ali vivendo a vida e de repente você se depara com... Eu, inclusive, não tenho Facebook. E agora eu saí. Não, eu tive, eu saí tem 1 ano exatamente. Ah, bom, tá. Isso foi mais explicado. Eu é normal. Mas eu tô no Instagram, tô no Twitter, eu não sou. Nós, Paula. Saiu, vai? Nunca tive. Olha só. Acho que a gente podia continuar para falar mais alguma coisa específica ou continuar? Cara, eu tinha pensado alguma coisa e depois... Você tá falando de reler as coisas Sim, que a gente porque o escreveu. problema é a minha mãe guarda absolutamente tudo que eu escrevi em jornal. A minha também. Já tem um apartamento. Sim, lá em Friburgo, na biblioteca, tem assim, um armário com coisas que eu escrevi, mas eu já falei com a Bia, minha filha, digo, olha, quando eu morrer você toca fogo nesse porque não é a menor possibilidade de eu mexer com aquilo, de eu querer reler. Tipo, você imagina, eu escrevo há 40 anos.
Mas não vou nem dizer que Você eu tô nunca bem. teve vontade de pensar umas coisas, Não. de contar uma Não, história não. sua pelo meio dos seus escritos? Nunca. Eu conto a minha história sempre pelos meus escritos. Os meus Os escritos. antigos. Não, os meus escritos são muito pessoais. Quer dizer, o que eu quero contar para lá. Os gatos, os meus peixes. Isso aqui quase virou um debate sobre gatos. Aliás, pois é, porque tem os gatos, né? Só falando disso. Estão falando com as malucas dos gatos, mas enfim, não, a gente. A vida é muito. É muito rápida, muito fluida, e a gente, de fato, qualquer pessoa que pensa, ela vai mudar de ponto de vista muitas vezes ao longo da vida, mas muitas vezes. E eu desconfio muito de quem não muda de ponto de vista, porque a gente é uma obra em construção. Então, várias coisas que você aceita, ou pensa, ou acha que estão certas, você, 1 ano, 2 anos depois, você já volta atrás, não era nada disso, isso aqui tá. Não, isso aqui, como é que a gente aceitava isso? Uma série, ainda mais nessa parte de relacionamento entre homens e mulheres, da vida da gente, namorar. Tem coisas que você diz assim, nossa, mas que coisa patética, que ridículo. Eu me lembrei aqui de um ponto também, a gente está falando de um livro sobre várias mulheres e várias vezes ao longo do livro elas vão, tem várias que se relacionam, tem umas que eram amigas, tem umas que eram rivais, né? Tem até uma frase maravilhosa da Mary McCarthy com a Susan Sontag, que ela chega falando numa festa assim, ouvi dizer que você é a nova eu, foi peitar ela na festa. Quer dizer assim, então acho que a gente está aqui com uma grande maioria de mulheres e de novo para honrar o nosso círculo feminista. Vamos falar de sororidade um pouco, né? Não, vocês veem algo desse conceito na trajetória ali do livro? Existia alguma preocupação entre essas mulheres em se poupar, em se dar a mão? Não. No livro, Não. No livro, definitivamente não. E, aliás, eu acho que nem, de certa forma, nem na vida real. Na porque- verdade, a Hannah Arendt e a Mary McCarthy eram melhores amigas. Mas eram melhores amigas, mas poderiam ser, sei lá, 2 homens melhores amigos. Não, mas a Mary McCarthy ficou com o spoiler literário, ficou com o spoiler da literatura, de tudo, na verdade, que a Hannah Arendt escrevia, eram muito amigas. Inclusive, no quanto Não, por causa do vídeo. Quando a Hannah Arendt morre, olha só que loucura, como a distorção de amizade feminina. Existe, ela fala um pouquinho disso no livro. Chegaram a desconfiar da forma com que a Mary McCarthy falava dela, quase com paixão, como se elas tivessem, inclusive, sido amantes, mas na verdade eram grandes amigas. Mas isso eu não sei se é sororidade, isso eu acho que era uma amizade, as duas eram muito amigas, é isso. Como você tem espólios literários clássicos que passam de um escritor para outro, que são melhores amigos, sei lá, a pessoa do Marista Carneiro, coisas desse tipo, né? Grandes amizades entre pessoas. Ela fica parecidas, 2 né? anos. Sororidade seria uma coisa mergulhada na obra da diferente. Hannah Arendt. Ela para o projeto dela para publicar as obras da Hannah Arendt. Mas sim, isso é uma grande amizade. Mas a sororidade também é uma... Sororidade é isso que eu queria fazer, de trazer mulheres para o... É verdade. Quer E da dizer, não competição, né? É. De mulheres trabalhando juntas. E é o que a gente estava falando lá fora. A gente deu muita sorte de ter vivido perto, de ter sido sempre muito ajudada e ter tido mulheres muito parceiras a vida inteira. Assim. Eu nunca tive que lidar com uma rivalidade. Acho que nem. Não tive. Eu tive uma grande mudança, assim, porque a coisa da amiga mulher é uma novidade, é uma coisa muito antiga na minha vida. É quando eu vim morar no Rio, tenho 15 anos. Pra mim é uma coisa nova, nossa. E eu tinha um pouco essa ideia de que eu sou amiga de homem porque homem. Por isso que é bom mudar de opinião, ó. Gente, na minha geração, fui muito criada assim, lembro da minha mãe, da minha avó, da mulher. Né? Mulher, né? E hoje a gente está aqui embrenhada nesse conceito de tentar se ajudar mesmo, que a gente entendeu que a gente precisa estar junto, que a gente é maior, junto a gente é mais forte. E acho que tem uma dificuldade
dificuldade aí da gente. Eu entendo a sororidade como uma atitude, não necessariamente que vai ser amiga de todas as mulheres com as quais eu Nem tem que concordar com todas as mulheres, né? O feminismo não é por aí também. A ideia é você estar atenta que a mulher. Não, olhar pra ela, vamos ver o que ela tem a dizer. Acho que é tentar não ser muito machista, porque as mulheres são extremamente machistas. Também muitas palavras, né? Todos somos. Todos nós somos machistas. A gente foi criado dessa forma. Já está tentando ser. Você acha que o presidente da França, que está casado com Uma mulher mais velha. uma mulher dizendo assim, eu sou essa mãe dele, ter matado essa moça. Seria uma bobagem, o cara deve ter sido boa influência e acabou com o presidente. Lógico. Tá lá, apaixonado por Isso aí, nossa mas é muito idiota. Tem coisas terríveis. E eu digo, gente, a gente não seja machista com vocês, já tem. Gente, mas olha aqui. É triste. Mulheres e homens são seres humanos. O ser humano é muito imperfeito. Então não adianta a gente achar que uma metade vai ser melhor, porque não. A humanidade é complicada, né? O dia que a gente resolver isso, a gente vai resolver em todas as camadas, em algum momento. Sei lá, os animais são melhores. Eu acho interessante a gente ouvir, né, quando a gente chega aqui, ouvir vocês falando com uma naturalidade, né, sobre esse lugar que vocês estão ali, falar com a gente. Nunca passei por uma situação de machismo, sim, vários, inclusive na literatura. Eu digo, é competição com as mulheres, né? Mas eu ouvi, inclusive, a frase maravilhosa que eu não ouvi, que veio, que é essa literatura menor que falar de si mesmo. Já me foi direcionado. Vai ser legal falando disso, mas não falou nem. Exato. Pelo menos da coisa da. Não um homem falando de exato, porque a autoficção é um gênero feminino. Né? A gente estava conversando agora, tem uma parte maravilhosa desse livro, que é uma carta da Susan Sontag para o Mailer, que ela fala. Que ele fala assim, ela é uma boa escritora, porque em inglês a writer não tem gênero, né? E aí ela fala, posso ler? É muito curto. Querem falando alguma coisa enquanto eu acho? Eu vou pontuar rapidinho, você está falando do que é esse feminismo, eu acho que é só muito importante a gente sempre lembrar que não existe um feminismo, são vários, né? Isso eu acho que é sempre muito importante a gente lembrar, né? Assim, a minha luta não é a luta da minha colega, eu sou branca, eu sou privilegiada, enfim, tem vários feminismos e eu acho que a gente tem que estar fora de olho e se ajudando aí, sim, com a sororidade, inclusive entre outros acha que o feminismos. feminismo, por exemplo, estava discutindo outro dia, que eu também disse chamado de fascista, comunista, enfim, eu ia falar assim, você é feminista, feminismo é coisa de esquerda, feminismo é coisa de soma. Aí eu venho explicando, né, que eu sou advogada, falando, olha, o crime de estupro na década de 40 era um crime contra o patrimônio do homem, não contra a honra da mulher. Olha quanto isso é importante, as pessoas não sabem disso, elas acham que isso, o feminismo é só não se depilar, né, o que é liberdade de corpo. Eu acho legal a gente pegar essas pautas para falar dentro desse vídeo, sobre o livro, confiadas e tantos outros. Acho realmente uma oportunidade. Está muito difuso, né? O movimento está muito grande, todo mundo está ouvindo falar. E isso os homens estão entendendo pouquíssimo, também não se sentindo acuados. E quando ninguém é contra o homem, a gente quer todo mundo junto. Sem os homens a gente também não vai lugar nenhum, né? Vamos junto, não vamos lugar nenhum. Eu acho que uma coisa que é importante discutir sobre essa ideia na hora de sororidade, que nós mulheres, a gente pode ver nesse livro da Fiadas, é como elas se contradiziam, como elas se questionavam, como elas provocavam a resposta de maneiras outras e como a sororidade é uma conquista nova, uma busca, um crescimento que a gente está buscando agora, se perdeu um pouco justamente esse lugar de posso te questionar, posso não concordar. Estamos agora buscando um feminismo de diferenças. Nós, mulheres que sempre estivemos à frente do movimento feminista, estamos percebendo o feminismo tem sido um feminismo branco, universal, horizontal. E esse feminismo de diferença, que está discutindo coisas como interseccionalidade, como lugar de fala, como questão de gênero, o que é a mulher, o vir mulher, ele se modifica em cada pessoa. E o problema, às vezes, que eu vejo de não, gente, vamos ficar unidas, porque é muito importante, juntas somos mais fortes, somos sim, mas a gente precisa
pode se contradizer e crescer. Senão a gente Precisa ter espaço para discordância, senão a gente também está mentindo, né? A gente está fingindo que está junta porque no fundo A própria Djamila falou isso uma vez que eu estava assistindo ela. Eu não sou obrigada a concordar com todas as mulheres por ser mulher. Eu, inclusive, posso não gostar de uma mulher. Então, sabe, a gente também somos seres humanos com milhares de diferenças. Eu, por exemplo, fui bem machista, né? Esse discurso de vocês mulheres não sabem o que vocês querem. Aí já coloca as mulheres só em um lugar, só pode pensar uma coisa. E esse dia vocês querem dizer uma coisa e falam, qual é a sua fala, você mulher aí? Como se eles, homens, tivessem que ter só uma fala também. Sim, o feminismo, no livro até isso é bem citado, que é uma época que o movimento estava nascendo. Hoje em dia o feminismo é um guarda-chuva, com muitos movimentos dentro. Tipo, por exemplo, o feminismo radical, que é um feminismo que eu não que é o RADFEM, né, que não reconhece mulheres trans. Eu não concordo, tem coisas no feminismo que eu não vou concordar, tem falas de mulheres que eu não vou concordar. Mas eu posso ler o negócio da Susan Sontag, que eu normalmente achei. Era um pai, ele estava escrevendo, falando mal de mulher, estava reclamando, ele era muito polêmico, né? E era um painel que ele foi e ela foi assistir e ela levantou uma questão para ele. Aí ela falou, não é verdade que você fala com as mulheres de uma forma que com a maior boa vontade elas consideram paternalista, disse calmamente sem nenhum tom autoritário. Uma das coisas é seu uso de mulher como adjetivo. Não gosto de ser chamada de escritora mulher, Norma. Sei que parece uma cortesia para você, mas não parece certo para nós. É um pouco melhor ser chamada apenas de escritora. Não sei porquê, mas você entende que as palavras importam. Somos escritores, entendemos disso. Então, é o que eu estava falando sobre essa coisa do smartphone e da literatura menor, de que é falar de si mesma, né? Aquela coisa que antigamente ninguém tinha o menor problema em dizer que lugar de mulher na cozinha, né? Então pronto, hoje vai pro teu smartphone, ou fica na autoficção. Mas a gente estava pensando nisso, na palavra poetisa, por exemplo, que é uma... Existe a tal ponto essa ideia de que a literatura feminina seria uma literatura menor, que a palavra poetisa, que não tem nada errado com a coitada da palavra, né, que seria o feminino de poeta, acabou adquirindo um tom pejorativo, apenas por ser o feminino de uma outra palavra. Mas se você hoje chamar alguém de poetisa, você meio que está ofendendo, ou zoando, ou qualquer coisa assim. Então, isso é uma prova concreta que a gente tem dessa ideia geral de que mulheres seriam inferiores literariamente aos homens. A gente sabe que... Ou que existe um gênero de literatura feminina, existe literatura. Um lugar para a mulher. Eu acho que a mulher é pouco compreendida, pouco conhecida. Por isso as mulheres falam sobre ela, para se fazer conhecer, porque a gente vive num mundo machista. O próprio Freud achava que a mulher é igual ao homem, só que com certas características. Então, Einstein diz que o maior mistério de tudo é a origem da Terra, e o segundo era a mulher. E realmente, a mulher é um grande desconhecido. Mas a mulher... Não, mas a mulher escrever sobre si não é uma literatura feminina, é uma literatura. Os homens também escrevem sobre eles. Muito. E não é a literatura masculina. Né? Então, a minha escrita, quando passa por mim, inclusive para eu entender o mundo, que a forma como eu entendo o mundo é pela literatura, pode ser considerada menor ou um subgênero, porque eu estou falando em primeira pessoa. Felizmente, isso está mudando, né? Isso é uma das coisas boas, quer dizer, alguém perguntou se o mundo mudou na época dessas moças. E a resposta, felizmente, é sim. De uma forma muito visível, muito real, né? Falta mudar muito ainda. Mas eu acho que a gente tem feito progressos para a gente não ficar completamente deprimida, né? A gente tem que... Sabe o que é? Social também. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que aprender a olhar as coisas em perspectiva. A gente não vai conseguir mudar tudo de um momento para o outro. E eu acho que quando a gente fica um pouco deprimida, coisa que nesse país nos tem acontecido com relativa frequência, e com boas razões,
a gente tem que olhar retrospectivamente as coisas e a gente tem que ver o tanto que a gente já andou, o tanto que a gente já veio. E quanto mais você anda, maiores são as possibilidades de andar também, de se fazer ouvida. Eu tento ser otimista, né? Não é uma coisa fácil, conforme vocês veem, mas a gente tenta, porque senão a gente senta no canto, chora, cobre a cabeça de cinzas e pronto, acabou. Se abraça com o gato e não sabe deixar casa. Mas isso não combina com nenhuma de nós. A gente jamais Não, totalmente a gente vai, vambora. Mas sem dúvida, acho que mudou muito, melhorou muita coisa. Claro que a gente tem sempre copo meio cheio e copo meio vazio. Mas é um outro mundo, né? Assim, por